Centro Educacional Millennium. Boa tarde, terceiro ano! Bem-vindos à nossa videoaula de português. Vamos lá? Bom, turminha, essas atividades a seguir, dessas páginas que nós iremos estudar hoje, é a revisão, tá? Estamos recapitulando tudo que aprendemos nesse último capítulo, tá bom? Então, as atividades de 1 até a 5, nós vamos revisar o conteúdo de frase e parágrafo, tá? Na atividade 4, nós vamos revisar o conteúdo de sinais de pontuação. Vamos lá? Então, 1. Assinale quais grupos de palavras a seguir são frases, ou seja, apresentam um sentido completo. Relembrando que toda frase inicia com letra, isso mesmo, maiúscula. Então, vamos ler aí o conjunto, né, o grupo de palavras, e vocês vão identificar com um X, vão assinalar um X, no grupo que vocês considerem que são frases, tá? Então, primeiro quadradinho ali verde, eu vou ler o primeiro grupo de palavras. Você gosta de ler poemas? Então, teve pontuação, teve letra maiúscula. O que vocês acham? Teve sentido? É uma frase ou não é? Se sim, vocês assinalem o X. Segundo, cordéis ontem engraçados. Iniciou com letra minúscula e vocês acham que teve sentido esse grupo de palavras? Se sim, assinalem, se não, não assinalem nada. No terceiro ali, ó. Posso te contar um segredo? Iniciou com letra maiúscula, teve aí uma pontuação final, né? Qual pontuação será que é essa mesmo? Interrogação. Posso te contar um segredo? Teve sentido? Se vocês acham que é uma frase, só assinalar. Agora, o grupo que vocês não assinalaram, que vocês não consideraram que formou uma frase, vocês vão reorganizar. Vocês que vão formar uma frase com as palavras que já tem ali e vão acrescentar outras, tá? Então, tem duas aí que não são frases. Vocês vão transformá-las em frases. Então, pode acrescentar palavras, tá? Pensem um pouquinho, usem aí a cabeça. Como que a gente pode transformar as duas, que não são frases, em frases? O que dá para fazer? O que dá para aproveitar aí dessas palavras? O que dá para acrescentar? Na verdade, só pode acrescentar, não pode tirar palavras, tá bom? Exercício 2. Complete o texto com o nome das imagens a seguir. Então, temos aí a imagem de bicicleta, temos aí a imagem de um diário, temos luvas, temos a escola e um capacete. Então, eu vou ler o texto. Aonde eu falar espaço, vocês vão ter que colocar as palavras, tá? De acordo com as imagens. Então, vamos lá. Vanessa escreve todos os dias em seu espaço. Quando volta da espaço, ponto final. Ontem ela ganhou uma espaço e foi correndo escrever a novidade. Agora ela vai à loja com seu pai comprar cotoveleiras, joelheiras, espaço e um espaço novamente. Então, toda vez que eu falei espaço, vocês têm que encaixar ou bicicleta, ou diário, ou luvas, ou escola, ou capacete, ok? Gente, não entendeu? Volta ao vídeo. Toda vez que vocês estiverem realizando as atividades, quando eu ler o exercício, dá um pause e faz o exercício. Depois eu continuo a leitura, dá um pause. Não entendeu? Volta um pouquinho, ouve novamente. Vai pausando, não precisa assistir o vídeo todinho e depois fazer. Vai fazendo página por página, exercício por exercício, que fica mais fácil para vocês, tá bom? Página do lado, página 79. 3. Identifique qual palavra de cada grupo completa adequadamente as frases a seguir. Pinte-a, depois escreva a frase.
Então, tem a coluna do brincar, estudar, cantar. Depois tem a segunda coluna, arroz, chuva, bola. Depois tem a terceira coluna, eu, você, morango. E aí tem a linha, né? Tem a letra A. Aí nós vamos fazer a leitura da linha e vamos encaixar a palavra correspondente, tá? Por exemplo, ó, vocês vão pintar a palavra que vai encaixar certinho aí. Eu quero. Vocês vão pintar brincar, estudar ou cantar? Eu quero de arroz, chuva ou bola? Com eu, você ou morango? Então, eu quero estudar de chuva com morango? Será que fez sentido essa frase? Ou será que vai ficar eu cantar bola eu? Entenderam? Vocês vão ter que identificar as palavras para a frase fazer sentido, tá bom? Aí vocês vão escrever aí nessa linha como que vai ficar a frase. Depois na B, ó, tem ontem a primeira coluna, ontem, amanhã, hoje. Sorri, escrevi, dormi. Poema, cachorro, mesa. Dica: atenção, ao escolher as palavras é preciso construir uma frase com sentido. Não pode fazer uma frase sem pé nem cabeça, né? Exemplo, ó. Ontem eu dormi um cachorro. Tenho eu e tenho um entre as colunas, não tem? Ou será que vai ficar amanhã eu dormi mesa? Fez sentido? Então, vocês vão ter que ver qual é a palavrinha que vai fazer sentido a frase e formar essa frase e escrever embaixo, tá? 4, gente, é a atividade de ligar. É um exercício de revisão de pontuação. Então, ligue os pontos e descubra as imagens. Então, a primeira lá que vocês têm que começar é o alfabeto, né? Então, como que é o alfabeto? Lembra que eu até falei lá no outro vídeo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí? Que imagem se formou? Ao lado é a mesma coisa, tá? Começando da letrinha A e vão fazer o alfabeto todinho e descobrir a imagem, tá? Depois embaixo, ó, agora escreva no caderno um pequeno texto com o nome dessas imagens, utilizando os seguintes sinais de pontuação. Então, pega o caderno de português, coloquem a data de hoje, 25 de março de 2021, Centro Educacional Millennium. Aí vocês vão escrever um pequeno texto com o nome dessas imagens, tá? O que formou aí? E quais são esses sinais de pontuação que vocês vão ter que usar? Qual é o primeiro? Quem lembra? Qual é o segundo? Pontinho final, ponto de interrogação, né? O segundo, né? Que é uma pergunta. Ponto de exclamação, quando a gente quer surpreso ou admirado. Vírgula, lembra que nós aprendemos em quais situações se usa vírgula. 2 pontos, quando alguém vai falar. Travessão no início da fala de alguém, tá bom? Então, recapitulando, vão fazer um pequeno texto. Depois que vocês descobrirem quais são essas duas imagens, vão utilizar essas palavrinhas aí dessas imagens e vão utilizar todos esses sinais de pontuação, tá bom? Vamos para a próxima página. Página 80, turma. 5. Observe o texto a seguir e ordene os parágrafos adequadamente, tá? Então, eu vou ler o texto, só que os parágrafos estão todos em fora de ordem, então a historinha fica toda bagunçada. Vocês que vão ter que organizar aí esses parágrafos, tá bom? Então, eu vou ler, vamos ver como é que vai ficar?
Título: A rã e o touro. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e de sua força. A rã tornou a inchar e inchar, mas, ainda assim, não alcançou o tamanho do touro. Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Pela terceira vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Então, tem alguns parágrafos que estão fora de ordem. Vou dar uma dica. O primeiro parágrafo e o último parágrafo estão devidamente nos seus lugares. Só os outros que estão fora de ordem. Então, vocês vão ter que numerar de 1 a 5. Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Então, parágrafo 1, vocês vão colocar o número 1 mesmo no primeiro quadradinho. E o último parágrafo, lá no último quadradinho, vocês vão colocar o 5. Só que o 2, o 3 e o 4 estão fora de ordem, hein? Como será que vai ficar? Durante o Meet, eu vou corrigir. Depois que eu corrigir, durante o Google Meet, aí vocês vão ter que escrever o texto já organizado no caderno, tá bom? Não é agora, vocês só organizem, coloquem os números. Depois aqui embaixo, onde está escrito agora, escreva o texto no caderno organizando corretamente, vocês não vão fazer agora, tá? Nós vamos conversar sobre ele durante o Meet. Vamos para a próxima página, turma? Página 81, 6. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Então, observem lá a primeira imagem da tirinha. O que temos aí? Na segunda imagem, posso almoçar só suco? Na terceira, não, você precisa comer também. A última, e se eu mastigar para ele? Então, eu vou fazer a leitura do que vocês irão fazer. E o objetivo aqui dessas atividades dessa página é revisar o som de S. Lembra? S, SS, C, C cedilha, SC. Vamos observar? A. Por que o menino pergunta se pode mastigar o suco? B. Pinte as palavras da tirinha de acordo com as letras a seguir que possuem som de S. Então, atenção, gente. Vocês não vão pintar as palavras com S, mas que tem som de Z. Não é para pintar com S que tem som de Z. Por exemplo, precisa, tem som de Z, não vai pintar essa. E não vão pintar também as palavras que tem C com som de K, como comer, tá? Então, nós vamos pintar as palavras da tirinha de acordo com as letras a seguir que possuem o som de S. Então, palavras com um S, vocês vão pintar de verde. Palavra com 2 S's, vocês vão pintar de amarelo. Palavra com C, mas não que tem som de K, tá? Que tem som de S. Palavra com C, vocês vão pintar de laranja. E palavra com C cedilha, vocês vão pintar de azul. Exercício 7. Ordene as sílabas das palavras do quadro abaixo. Então, as sílabas estão bagunçadas, vocês vão ter que organizá-las, tá? Eu vou ler do jeito que está no livro, na linha de baixo, vocês organizam da forma correta, tá? Primeiro lá, ó, poçar. Segundo, acarçu. Terceiro, se pisna. Ao lado, selabo. Embaixo lá o primeiro, não será. Depois, ao se fa. Ao lado, do les te a sem. E por último, lá da sa.
tá bom? Que palavras são essas? Vou dar uma dica só da primeira lá, ó. Poçar é sapo, né? Então, vocês organizem, coloca o sa, depois o pô, sapo. E depois as outras palavras. Vão pensando aí, descobrindo que vocês conseguem fazer tudinho. Embaixo, complete as frases com as palavras que você descobriu. Então, é a mesma coisa do exercício de ontem. Ali onde tem a bolinha azul, vocês vão encaixar a palavra que já está com a sílaba organizada, tá bom? Exemplo da primeira, ó. O, bolinha, estava escondido no pote de... Então, no lugar da bolinha, coloquem uma palavrinha. Tem que escrever tudo de novo embaixo, a frase inteira? Tem. E no lugar da bolinha, substituir por uma das palavras que vocês organizaram as sílabas aí no 7, tá? B, vovô fez uma bolinha com bolinha, mais uma bolinha e outra bolinha. Então, só aqui na frase B, são 4 palavrinhas que vocês vão ter que encaixar para ver se a frase faz sentido, certo? C, a pulou na... 2 palavras que vocês terão que encaixar, tá bom, turma? Então, organiza as palavras ali que estão fora de ordem de sílabas e utilizem embaixo no A, no B e o C com frases que façam sentido, tá? Dá para colocar assim, ó, na letra A. O alface estava escondido no pote de adolescente. Não faz sentido, né? Então, prestem bem atenção. Muito bem, turma. Mãos à obra. Façam com calma. Quem olhou, assistiu o vídeo, voltou, prestou atenção, mesmo assim não entendeu, pode me chamar no WhatsApp particular. Não precisa chamar no grupo. Chama no particular para te explicar melhor, tá?